Ok. Bom dia a todos, que nos ouvem, a todas que estão presentes aqui com a gente hoje. Eu tenho o grande prazer de ter a doutora Eliane Miyagi, Uhum. professora da Universidade Federal de Goiás, zootecnista, né? Nós nos conhecemos em Lavras em 1999, ela era formanda e eu era calouro. E desde então nossos caminhos foram se cruzando. Eu tentei fazer concurso na Federal de Goiás para ser colega dela, não consegui entrar, mas por outros caminhos nós nos encontramos de novo aqui. Eu sou Hélio Neto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E Eliane, se apresente, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou Eliane Miyagi, como o Hélio já comentou, sou zootecnista, hoje atuo como professora docente aqui na Universidade Federal de Goiás. Agradeço demais o convite, né, Hélio? Que o que a gente tem em comum, além da nossa profissão, é o seu pai, né, que era meu orientador, foi meu orientador lá na Universidade Federal de Lavras. Isso aí, muito obrigado. Eliane, fala só um pouquinho para a gente começar a discussão de hoje, o nome da síndrome e como que ela se caracteriza, o que é a síndrome, por favor. Sim. É, o nome da síndrome dos meus 3 filhos é síndrome de Aicardi-Goutieres. É uma doença ainda relativamente rara, tanto é que os sintomas da síndrome, ela se confunde muito com gestantes que tiveram algum contato com citomegalovírus, toxoplasmose, alguma virose, né? E os meus filhos apresentam dados de serem a nona subsíndrome da síndrome de Aicardi-Goutieres. As três crianças apresentam os sintomas. Uhum. E como assim que a síndrome tem 9 subsíndromes? Essas subsíndromes são muito diferentes entre elas? São, não é nem sequelas que a gente fala, né? São sintomas e dados também de exames que vão diferenciando uma subsíndrome da outra. Nem todas são iguaizinhas, né? Então, cada subsíndrome tem uma resposta diferente no paciente. Uhum. E os meninos é a nona subsíndrome. Hoje eu não sei qual número está, porque foi nossa, há uns 7 anos atrás que o neuropediatra conseguiu ter essa resposta. Levou mais ou menos uns 12 anos para poder descobrir isso. Uhum. E você tinha me falado que essa subsíndrome é essa que foi descoberta no Brasil, é isso? Isso, Aham. porque sangue, líquor das crianças foi para os Estados Unidos, foi para a Alemanha, e aí foi descoberta na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Uhum. Né? Quando chegou o resultado, à época, o meu caçula já estava com 6 para 7 anos, o que resultava que não teria mais como poder ajudar, né? Apesar que também até hoje, porque não descobriu aonde poderia realmente mexer, né, no cromossomo, no Uhum. alelo. Então, e também já tinha passado a idade da plasticidade cerebral, que é mais ou menos em torno de 3 anos, né? Isso era Uhum. tudo que eu estou repetindo o que o médico falou para mim, porque o conhecimento que eu tenho é o que ele me passa, né? Uhum. Eliane, fala pra gente quais que são os principais desafios no Brasil, para uma mãe e para os seus filhos com a síndrome de Aicardi-Goutieres, em termos É, de escola, compreensão da sociedade, quais são os desafios que você, vê no seu dia a dia? quando a gente compara o Brasil com outros países, Europa, Estados Unidos, a inclusão social ainda de pessoas com deficiência fica um pouco aquém. Algumas já estão mais avançadas, né, como a síndrome de Down. Isso eu falo porque né, a gente se depara com muitas crianças, né, quando nós temos, a gente começa a reparar em outros, né, já tem uma maior inclusão. Como a síndrome de Aicardi-Goutieres
assim, os sintomas, a criança é cadeirante, não fala, não gesticula, ela não tem muita ação, e infelizmente hoje os profissionais da educação ainda não estão tendo uma qualificação, até porque realmente é muito difícil ter uma qualificação para cada tipo de síndrome, né? Então, é um pouco difícil. Hoje eu sou uma classe privilegiada, que eu sou funcionária pública, a gente tem uma maleabilidade de horário, né, que eu possa sair, levar os meus meninos para fisioterapia, para as terapias complementares e voltar para o meu trabalho. É algo que, assim, as pessoas que trabalham em empresa privada não teriam tanta facilidade. De qualquer forma, no geral, ainda é muito difícil. Escola, trabalho. Eu sei que meus meninos não terão como se formar, como trabalhar, porque a própria síndrome realmente incapacita, no caso dos meus meninos, né? Uhum. É, em termos de terapias, assim, o que você vê que tem mais resposta, que tem mais melhoras para os seus filhos? Então, a fisioterapia, fono, terapia ocupacional auxilia bastante na movimentação. A síndrome de Aicardi, ela não é progressiva. Instalou e aquilo lá, né? A criança tem problema motor. As terapias auxiliam na questão social, de sociabilizar mesmo, de ter contato, porque o ideal seria assim, que sempre tivesse alguém movimentando a criança, colocando ela em pé, colocando ela sentada, porque cada filho meu teve sequelas diferentes e foi minimizando conforme eles vieram. O meu mais velho, por exemplo, que hoje é falecido, ele era totalmente dependente, ele não tinha nem firmeza no tronco, era cadeirante, não falava, ele tinha problema de deglutição, utilizava gastrostomia, então assim, ele precisava até tomar medicamento para convulsão. A Uhum, minha menina, ela até senta, mas ela desenvolveu uma escoliose muito, sabe, é uma hiperescoliose, então assim, eu não consigo nem viajar mais com ela, nem que for de avião, carro, um percurso que for mais de 1 hora, porque a coluna dela não aguenta, né? Já o meu caçula, ele já engatinha, vai para cima e para baixo, tenta, né, expressar algumas palavras. Então foi diminuindo, assim, foi tendo um pouquinho mais de independência, mas mesmo assim todos são extremamente dependentes. uhum. Em compensação, a minha menina, de hoje 15 anos, e o meu caçula de 12, não precisam tomar medicamento para convulsão, porque não apresentou problema nessa parte. Uhum. Eliane, uma coisa que eu estava pensando aqui, tem mais ou menos uns 5 anos, a gente estava em contato, você estava pensando em fazer um pós-doutorado fora do Brasil, não foi? Lembro, aham, lembro. Eh, como assim, você tem, toda essa energia, está sempre correndo, parece que você vive sem desafio nenhum na vida. Qual que é o segredo para as mães, que estão te ouvindo aqui hoje? Na verdade, isso aí hoje foi uma meta sem querer, porque eu descobri isso na terapia, porque terapia é extremamente importante. Eu acho até para quem não tem tanto obstáculo na vida, mas a terapia é extremamente importante. Só que por 14 anos eu tomei muito medicamento para ansiedade, para depressão, né? E chegou um momento que eu falei, eu tenho que seguir minha vida como se ela, sem essas bengalas, né? Não acuso, não tô, né, falando mal sobre isso, até porque eu precisei disso para poder sobreviver. Hoje eu vivo, eu não sobrevivo, eu vivo. E a corrida, no caso, me ajudou bastante, né? Todas as inas da vida, serotonina, dopamina. Então, até hoje, deixa eu ver, uns 6 anos que eu não preciso de medicamento nenhum. Mas também o trabalho me ajuda bastante. Uhum, Eu sempre analiso isso. Se eu fosse só uma dona de casa, cuidando dos meus filhos, eu não sei se eu estaria
nessa saúde mental que eu tenho hoje. No trabalho tem problema? Tem. Nos hobbies, né, que eu faço, tem problema? Também tem. Só que é tudo, deixa tudo mais diluído, né? Então, se eu acho que as terapias para levar as crianças é mais difícil, mas é o caminho que eu tenho que fazer e não tem como fugir, então vamos fazer. Só que não Uhum. foi para chegar nesse ponto não, viu, Hélio? Foi assim, muita bateção de cabeça, mas consegue chegar. Mas você é um grande exemplo, isso aí é fantástico, fantástico. E para quem está nos ouvindo Obrigada. também, você me inspira, eu já te falei, né, nas suas corridas e que você posta na internet, e no meu caso, que vou ter uma cirurgia semana que vem, vou fazer um transplante, eu acho que eu também quero ter essa mesma energia, essa mesma visão de mundo, né. É igual, o desafio vem para todo mundo em diferentes espectros, né, mas eu acho que a gente tem que continuar vivendo, e continuar sendo feliz com o que a gente tem, né. A vida é É, assim mesmo. e é isso que eu falo que são os milagres da vida, né? Que eu lembro quando o meu mais velho Mateus nasceu, quando eu recebi o laudo, eu falei, meu Deus, se Deus existe, eu quero esse milagre. Mas é um milagre que na ciência não existe. É acordar no dia seguinte, ele está normalzinho. Não existe esse milagre. Mas existem outros que aí a gente vai começando a enxergar. Que é o Uhum, quê? Essa volta, é conseguir trabalhar, é conseguir ter saúde mental, é conseguir manter o casamento. Porque o uhum, que eu vejo muito no centro de reabilitação que os meninos frequentavam, a maioria eram mães separadas, mães sozinhas, que o casamento realmente tem que ser uma base bem forte para poder levar em frente, né? uhum, Já os filhos saudáveis não é fácil, né? E aí tendo uma preocupação maior. Então, assim, esses são os milagres da vida. E eu tenho certeza também que você vai conseguir essa reviravolta, Ellie, porque, né, você conseguiu já o tratamento. Isso que é importante. Quando a gente está no uhum, escuro, quando não vê aquela luz, aí fica na incerteza, aí é mais uhum. difícil. Exatamente, concordo em número, grau e gênero com tudo que você falou. Como que você vê, Eliane, no Brasil, a o desenvolvimento com relação à legislação, a respeito às pessoas que têm alguma deficiência ou que têm alguma síndrome? Como é que isso está mudando? Tá evoluindo, não é? Não, tá. Não é mais como na, na época dos nossos pais, né, que se escondia as crianças dentro de casa, né, a Uhum, pessoa com deficiência, e até a saúde também era pior, porque não se conhecia o porquê dos sintomas, mas ainda tem muito que galgar. Eu assisti no outro vídeo da minha colega Raquel, né, falando sobre políticas. Em São Paulo, nós tem ela é de São Paulo, né, uma senadora, Mara Gabrilli. Ela era uma jovem, não sei se você já ouviu falar, né? Ela era uma uhum, jovem, teve um acidente jovem, ela era corredora também, acidente jovem que ela ficou tetraplégica. Hoje ela está lá no Senado, ela está trabalhando com as políticas para inclusão de deficientes, né? Só que assim, temos muito políticos, ela é uma das poucas que tem esse lado para as pessoas com deficiência. uhum, Tem muita instituição hoje de reabilitação, né, de Asa Paz, Associação de Pais, né, de crianças com deficiência, aumentou bastante, mas ainda falta muito, Hélio. Só para uhum, você ver, meu filho, o meu mais velho, na época ele tinha 2 anos e meio, ele começou a fazer ecoterapia. Hoje ele teria 19 anos. Fazia 1 ano de ecoterapia, depois saía, entrava na fila para dar chance a outros pacientes. uhum, Faz 18, 17 anos, por mais, né, que ele faleceu, mas ele nunca foi chamado novamente. Então, assim, é uhum, necessário mais inclusões nessa área também, inclusões uhum. da saúde. Muito bom. Como que um cidadão normal pode ajudar as APAES ou pode ajudar a ecoterapia? Eles procuram voluntários? Eh, Sim, porque eu vejo aqui no Canadá as pessoas aposentam, e buscam uma nova atividade na vida, né, então tem muito voluntariado aqui, isso é uma coisa muito importante na sociedade.
No centro de reabilitação, quando eu comecei com as crianças, eles tinham essa parte de voluntariado mesmo, sabe? Na época, assim, eu empolguei, nossa, eu também vou vir, vou contar história para as crianças, ensinar alguma coisa para as mães, só que a ocupação do meu trabalho não encaixou esse horário. Tem essa questão do voluntário, sim, né? Tanto é que nós temos também aqui no Brasil, são vários grupos, mas um bem famoso chama Doutores da Alegria, né? Uhum, São médicos, né, que se fantasiam, tocam música, e tem um grupo por trás disso que não são só médicos também, né, mas que auxiliam no voluntariado. Eu acredito que seja em São Paulo a raiz desse trabalho de voluntariado dos Doutores da Alegria. uhum. Muito bom, excelente. Eh, o que que você acha em termos de educação, assim, você voltando no assunto das escolas, o que que falta Uhum. para os docentes, para as professoras, na formação deles para poder ter um melhor cuidado, uma melhor, capacitação, vamos dizer assim? Falta a capacitação mesmo. E hoje também a gente, não só a criança com deficiência física, né? A gente está tendo muito caso, até dentro da universidade, alunos com TDAH, alunos depressivos, alunos com ansiedade, bipolaridade. Então, fora os alunos com deficiência física, temos também que lidar, né, com a saúde mental de alguns alunos, e está aumentando cada vez mais. E eu, como docente, tudo bem que a zootecnia é um bacharelado, né, a gente não é da área da licenciatura, eu acredito que já a licenciatura já não tem tanta, ainda falta um pouco dessa qualificação, imagina nós como bacharelados, né? A gente ainda tem muito o que caminhar para poder entender. Aqui na universidade nós temos projetos de extensão que até eu participei, que foi 6 meses de curso de Libras, o que eu achei assim maravilhoso Uhum, aprender esses 6 meses de Libras. Só que Libras, né, vai limitar a um grupo de pessoas com deficiência auditiva, né? E uhum, aqueles que têm deficiência, limitação mental, né, de cognitivo. Então, assim, é um trabalho bem árduo, é uma gama, é um leque de especializações que precisa ter. E eu acredito que tenha, mas tem poucos profissionais ainda no mercado. uhum. Eu estava lembrando aqui, eu lembro que na Inglaterra, onde que eu estudei, no doutorado, tinha um professor que ele teve um acidente, durante o projeto de pesquisa de automóvel, e ele ficou, paraplégico, ele andava na cadeira de rodas e ele fazia parte de uma comissão do campus sobre acessibilidade. Vocês têm isso aí no campus da UFG? É, começando, assim, porque nós temos prédios aqui que ainda não tem elevador, né? Uhum, Então, o que que se pode fazer nesse caso, né? Os professores que ministram disciplina para aquela turma onde já detectou uma pessoa com deficiência cadeirante ou com alguma deficiência de locomoção, mudar as salas de aula para o térreo. uhum, Mas, assim, aquela acessibilidade mesmo, que é um exemplo, ainda está iniciando aqui dentro do campus. Ano uhum, passado, teve um levantamento, eu achei até que foi um grande passo, deles saberem quais são os professores, docentes e técnicos administrativos que tinham filhos com necessidades especiais. uhum, Apareceram, acho que uns 10 docentes num, num global de 3.000 professores. Eu uhum, tenho certeza que tem muito mais, só que não chegou a alcançar o número que realmente é preciso para a gente saber quantos professores têm crianças com necessidades especiais. uhum, No nosso caso, a política é que podemos diminuir a carga horária de trabalho, né? Temos esse direito. Só que, assim, eu não entrei com esse pedido, porque já com a carga horária que eu tenho, fica difícil eu conseguir fazer todo o trabalho necessário mesmo aqui. Então, assim, se eu pedir essa diminuição de carga horária, ia ficar pior. Mas, porque eu também tenho uma equipe muito boa lá em casa, uma equipe de uma pessoa, né, que é a cuidadora das crianças, a equipe uhum, que eu falo, cuidadora, eu e o marido, né, que assim,
ela é, assim, nosso braço direito, esquerdo, ela é enfermeira, e eu acabei, eu falo que eu roubei ela do berçário da minha menina. Hoje ela está com a gente há 15 anos, então ela faz Uhum, parte da família, ela entende, né, a saúde dos meninos, então, assim, eu tenho uma filha muito grande, são os milagres que acontecem na nossa vida, né? uhum, é. É, com relação à acessibilidade no campus, voltando nesse aspecto, eu acho que se tiver uma pessoa que precisa de ter acesso em qualquer prédio, acho que já vale mudar tudo, né? Assim, esse Sim. levantamento é super importante, dá uma noção Uhum. de quanto de investimento que precisa ter. Mas, de novo, voltando aqui, esse professor meu que era parte desse comitê do campus, eu lembro que às vezes tinha lugares que já tinha acessibilidade, mas eles iam lá, quebravam tudo e faziam melhor ainda, entendeu? Porque às vezes tem Olha, rampa que é muito inclinada, né? Falta corrimão para segurar. Então tem sempre tecnologias, né? É uma coisa que é feita hoje há 20 anos pode ser melhorada, né? Mesmo que já seja sim. acessível, né? Eu lembro que eu ficava assim, gente, era muito interessante, porque já tinha infraestrutura e estava sempre melhorando, né? Eu acho muito interessante isso, porque na sociedade, quando as pessoas que são minoria ganham, todos ganham, né? É Com certeza. interessante. É algo assim, é uma cultura que ainda precisa ser muito modificada aqui no Brasil, melhorada, né? Eu lembro, Eli, quando eu falei com você, olha, a minha insegurança de fazer um pós-doc fora é a questão das crianças, né? Aí Uhum, você ainda falou, mas aqui é um lugar extremamente inclusivo. E eu uhum, lembro quando eu fui para os Estados Unidos, né? A gente vai nos parques passear, aí você vê a inclusão lá dentro dos parques, né? Em qualquer lugar, supermercado, né? é, Hoje, aqui a gente até, pelo menos nos hipermercados, né? A gente vê a questão da cadeira de roda disponível, mas você vê que a cultura ainda do brasileiro, ele não vai, porque acha que não vai ter essa uhum, acessibilidade, né? é, Então a gente tem ainda muito que caminhar para é. poder melhorar isso aí. E a acessibilidade vai junto com a segurança também, né, Eliane? Aqui a Sim. gente vê pessoas com diferentes níveis de dificuldade e elas andam sozinhas na rua porque ninguém vai fazer mal, sabe? Pelo contrário, as pessoas Uhum. vão ajudar, né? Então isso ajuda muita coisa. Então, nesse aspecto, como é que você lida com comportamentos preconceituosos? Eu acho que você me contou, você vai amadurecendo com o tempo, né? Entendendo a sociedade, e muitas vezes você passa a ter dó das pessoas que têm um É, comportamento preconceituoso, porque elas, a palavra é ignorância, né? Elas são ignorantes com é. relação ao mundo. Assim, nessa parte, porque assim, aspecto físico, os meus meninos nunca apresentaram, tanto quando eles eram os bebês, ia para as fisioterapia, aí as pessoas falavam, mas qual o problema dele? Porque era um bebezinho normal, uma criança normal, apenas não sentava, não, né, não firmava o corpo. Então, assim, não teve tantos problemas que eu não lembro de algo que me deixou extremamente triste. O que era triste, assim, eram os comentários, né? Porque você já está lá sensível. É verdade que você tem um filho deficiente? No começo, esse tipo de comentário machucava. Aí depois Uhum, você tem que ver que realmente, igual você falou, é a pessoa saber lidar, né? A pessoa saber conversar, saber expressar uma curiosidade. Mas fora isso, assim, eu não lembro de nenhum problema, até porque meio que a gente era meio conhecido, sabe? Porque uma família japonesa com 3 crianças deficientes. Tanto uhum, é que tem um hospital que meus meninos geralmente ficavam internados. Quando a gente voltava numa outra, assim, um tempão depois para a internação, Tomás, que você voltou, que bom. Eu falei, não, não é bom a gente estar aqui. é, Mas assim, a pessoa lembrava, sabe, das aham, crianças, da família. A gente acabava que tinha até amizade com o enfermeiro, com o pessoal do hospital mesmo. aham. Porque é raro mesmo, né? Uma família com 3 crianças especiais. Uhum. Até a pessoa com alegria de ver vocês de novo, ela também expressava da forma errada, né? Que bom vocês estarem aqui, né? Mas assim, era bonito, sabe? Falar, Eu sei.
Mas é diferente quando a pessoa tem um sorriso e ela se expressa mal, porque É. aquilo não machuca, né. Uhum. É É. diferente, né. Eliane, como é que você vê qual que é a sua experiência com enriquecimento do ambiente? Ah, O que ho hoje eu acho que tem muitas mais brinquedos, né, inclusivos, e tudo isso vai, de forma acumulativa, melhorando a qualidade de vida dos seus filhos, né. é. Que nem hoje eu moro num apartamento, né, e quando a gente comprou na planta, as medidas de passagem da porta não era ideal, ainda mais porque os meninos tinham cadeira de rodas, né, e às vezes tinha que o andador passava, mas poderia melhorar. E eu lembro que eu tive que chegar, conversar com o engenheiro, olha, eu preciso de uma adaptação para a abertura das portas, distanciamento, abertura da porta do banheiro, principalmente, né? Uhum, Para facilitar a vida deles. A cama dos meninos, da Liz, eu tenho que sempre usar um aparador, porque ela não anda, mas ela rola, fica de bruço, numa dessa ela já caiu. O uhum, Tomás, como ele tem já a facilidade de sair engateando, ele já dorme num quarto com tatame. Então é no chão direto, porque ele ainda está naquela idade de acordar sonolento e já sair andando assim, engateando. Então eu já adaptei de não ter cama no caso dele, né? uhum, Porque são as adaptações super básicas que eu tenho que colocar lá em casa. Mais que isso, eu não consigo ver a viabilidade, sabe? De chegar a construir. Porque eu vejo os vídeos, né? Coloca no teto um carrilho para poder segurar a pessoa caminhar dentro de casa. Na minha casa eu não conseguiria fazer isso. uhum. Eliane, qual que é o nome da moça que te ajuda? A Da Sônia, Sônia. Sônia, muito Sônia obrigado por Queiroz. tudo, viu, que você faz, pela Eliane Ela e é uma pelo mundo. pessoa maravilhosa. Na É. verdade, ela nos adotou como família. Ela é Uhum. madrinha do meu caçula e toda vez que ele fica internado, ela que dorme lá. Ela quer dormir com ele lá no hospital. Nossa, E, que não, assim, bonito. porque nós não temos parente aqui, né, em Uhum, Goiânia, então praticamente a família toda dela adotou a gente lá. Ela tem família em Cuiabá, a gente passa o final do ano lá em Cuiabá, agora com mais dificuldade, porque a Alice fica com problema da coluna dela, não dá para a gente viajar, mas assim, é a pessoa que nos auxilia muito. uhum. Eh, Voltando à síndrome de Aicardi Goutieres, quantas pessoas tem no Brasil? Existe uma estimativa? Quando você procura na base de dados de publicações, É, tem muita informação? Né? Hoje tem, acho que, um pouco mais de páginas no Google acadêmico, né? Mas Uhum, quando o doutor L me comentou, eu fui procurar lá, era uma página só de artigos estrangeiros e era o que bastava. Hoje eu sei, eu sigo uma pessoa na rede social, no Instagram, que a filha dela tem a síndrome de Aicardi-Goutieres. Pelo que eu vejo nas postagens, é muito semelhante com o do meu menino, que é cadeirante, né? Não movimenta muito, mas diferente com a do Tomás, o meu caçula, que tem essa liberdade de engatear, de ir para tudo quanto é lado. Mas eu uhum, conheço apenas uma pessoa na rede social que ela posta que a filha dela tem a Cardi Gutierrez, eu acho que é em São Paulo, se eu não me engano. uhum. E provavelmente ela vai assistir esse vídeo, que ela quando ela procurar alguma informação, né. Tem Pode algum ser, pode ser. tem algum mito que você gostaria de quebrar sobre a doença? E eu falo assim, no meu caso, por exemplo, um mito que eu descobri é que eu tenho uma doença genética que compromete o funcionamento dos rins, mas na literatura médica fala que abaixo de 20% de função renal, você já é considerado de ter, qual que é o nome? É uma falência crônica, Ah, renal. Só que isso começou a me gerar ansiedade, porque hoje eu tenho menos de 10%, e quando uhum, eu atingi menos de 20%, eu já comecei a ficar: Como que eu vou ter sintoma? Quando que eu vou ter que fazer hemodiálise?". Mas eu percebi que, como eu cuidei da minha dieta, eu fiquei de 20 a 10% sem ter sintoma nenhum.
Então não é que seja um mito, mas, eu acho que é um rótulo, ele é importante, mas acho que cada pessoa tem que entender que dentro das condições você vai manifestar sintomas dependendo do jeito que você cuida do seu desafio, né. Então esse seria o meu mito que eu gostaria de quebrar. Eu acho que a gente consegue ter, acho que até 5%, 6% de função renal e ainda viver muito bem sem hemodiálise, né. Qual que seria, no seu caso, a sua experiência trouxe para você? É bem semelhante, sabe, Hélio? Porque todos os artigos, os poucos artigos que eu li também sobre a Cardia Gutierrez, lá falava que é uma doença que o paciente não passa da idade infantil, né? Uhum, O Matheus estava na puberdade, 12 anos, não, até né, depois, né? Puberdade é de 7 a 10 anos. A Liz está com 15 anos, o Tomás está com 12 anos. Então, a pessoa que está lá, desesperada por conhecimento, quando lê aquilo, meu é. Deus do céu, que desespero. Só que aí tem N fatores que influenciam, né? Igual você falou, é o cuidado que você tem, e Uhum, dieta é tudo, é tudo. O Matheus, ele nasceu com intolerância à lactose, depois desenvolveu alergia ao leite, à soja, foi N alergias alimentares. Então, quando a gente começa a trabalhar bem a parte alimentar, a saúde física da criança também melhora bastante. Eu cheguei uhum, até a ver algumas pesquisas falando que melhora muito o cognitivo, melhora a questão muscular, física, com uma dieta mais carnívora. Aí, por outro lado, vem falando que tem que tirar toda a carne. Aí uhum, você tem que saber lidar com essas notícias que tem, né? Sobre, e não é especificamente da sua doença, mas quando se fala em minimizar as sequelas, é através da boca mesmo. E é conhecimento de alimentação, que ajuda bastante. Porque se você lê aquilo que o seu filho não vai passar da idade da infância, aí você vai ficar louco da vida, né? E o que eu vejo é isso. As informações chegam até você, mas às vezes é aquela pancada que você leva e não tem essa necessidade. uhum. É. É importante muita leitura, né, e muito discernimento para saber filtrar a Discernimento. informação, né. É. Isso. E como que a sua carreira acadêmica, como que isso te ajuda para você sim, você falou do Google Scholar, Google Acadêmico, né, Uhum, você uhum. tem o conhecimento de onde buscar informação científica, e aí Isso. depois como você publica trabalho, como você, sabe como os trabalhos são feitos, você depois como que isso te ajuda a filtrar depois os trabalhos, Ah, né? é isso que ajuda a filtrar, né, Hélio? Só que assim, a mãe de criança especial pode ser PhD, pesquisadora, mas o sentimento, né, de frustração existe, né? E assim, aí você se pega dando mais valor naquele artigo que às vezes não tem tanta ciência pura mesmo, provando, a estatística lá mostrando, só que te toca de um jeito que você cai na Uhum, cilada, sabe? uhum, Ou até uma propaganda, sabe? Uma chamada do que está falando lá, você acaba caindo um pouco nisso. Mas aí vem, né? Depois você assenta, como se tem uma base, um pouquinho da pesquisa, da ciência, ajuda bastante. E eu achei legal também que assim que soube da síndrome, né, o Dr. Hélio, ele publicou o artigo. uhum, Tá lá publicado e ele falou assim: "Nossa, dona Eliane, veio numa revista de alto impacto, né?". E só quem é pesquisador que sabe o valor de uma revista de alto impacto, né? uhum, Então, assim, eu lembro que ele falou: "Olha, não tem como solucionar o caso das crianças". Mas aí, isso eu tenho uma recordação muito boa. Eu falei: "Olha, doutor, o importante é que está deixando algum documento, algum dado científico para futuros trabalhos. E uhum, não será só da doença cardíaca Gutiérrez, eu acho que vai ajudar em outras pesquisas também, né?". uhum. É, que inclusive, Eliana, esse é um ponto interessante sobre a ciência, né, infelizmente, muitos dos trabalhos que não têm bons resultados, eles ficam engavetados, né, eles não são É, publicados, né.
Então, eu acho que seria uma coisa que quando um aluno vai fazer uma tese de doutorado e às vezes não acha nada de diferente, né, assim, eu testei as minhas hipóteses e estava tudo errado, a minha hipótese estava errada, mas ainda tem relevância, né. É resultado, é. Exatamente, isso é muito importante. Eu acho que globalmente existe, um problema, né, porque as pessoas tendem os pesquisadores, sabe, não, querem repetir o experimento antes de publicar o resultado que foi negativo, né. E na verdade, assim, não é nem resultado negativo, né? Hipótese 0, hipótese 1, né, Hélio? É que a gente Exatamente. quer que a hipótese 1 dê certo, É. né? Que saia aquela. E quando não sai, desanimou, mas publica, é uma resposta também. Achou a síndrome através da análise lá, né, análise laboratorial, utilizando sangue, não deu resultado. Utilizou líquor, deu resultado. Coloca os Uhum. dois, né, as duas pesquisas. O que você espera, assim, pro futuro dos seus filhos em questão de, eh, qualidade de vida? Como é que você vê eles daqui a 10 anos? Hélio, eu lembro quando a gente começou a descobrir, assim, do meu filho mais velho, a minha preocupação maior era, e se eu morrer? Quem vai cuidar dele, né? Uhum, Essa era uma preocupação que, assim, me, me tomava dias, horas. Eu ficava pensando só nisso. uhum, E aí vem nova. Aí do nada, eu falei, gente, não tem como eu saber isso aí. O uhum, cronograma da vida normal, os filhos enterrarem os pais. Mas se eu ficar pensando só nisso, eu vou acabar enlouquecendo. Foi no momento que aí eu passei no concurso, comecei a trabalhar, ocupar a cabeça, e isso aí sumiu. Mas até hoje, às vezes, eu fico pensando, eu preciso deixar um legado para eles, para que eles possam ter pelo menos qualidade de vida, e qualidade de vida financeiramente ajuda bastante, né? Então, uhum, assim, é algo que a gente faz aqui. E eu conto muito, assim, com os amigos que eu tenho, né? Eu lembro que no início eu tenho um casal de amigos, a Isabel e o Marcos, a gente tem uma amizade tão forte, que nós fomos padrinho do casamento deles, de todos os filhos deles, né? Porque são 19 anos de amizade, então vi as crianças crescerem, casarem, nós fomos padrinho do casamento de todos os filhos e nos ajudaram bastante. Então, assim, hoje eu sei que eu posso contar com os meus amigos, que é amigos de verdade mesmo, né? Com a Sônia também, que é praticamente da minha família. Caso aconteça alguma coisa, eu sei que vai ter alguém para olhar eles, né? Porque minha família é pequena, né? Meu pai faleceu, eu tenho uma irmã, que tem as filhas já adultas, que moram até aqui comigo, elas vieram estudar em Goiânia, e dois irmãos que não têm filhos. Então, assim, uhum, é uma família restrita, né? Então, assim, a gente conta, na verdade, com a fé que vai dar uhum. tudo certo e não pensar e se, porque senão a gente não vive, viu, Hélio? O segredo é viver um dia de cada dia, né, e viver É, bem. É, mas antes não era assim, não. Eu queria viver lá na frente, para quê, né? eu acho que isso é uma inteligência que a gente desenvolve com a exposição aos problemas, né. É, é. E de novo, Eliane, você falou uma coisa interessante que eu acho que ainda no Brasil tem muito problema, muito preconceito com relação à terapia. Eh, eu acho que fala um pouco mais pra gente da sua experiência. Eu faço um pouco hoje, mas eu ainda sou, mais, vamos dizer, cabreiro, né. A minha irmã faz e todas as pessoas que fazem dão sempre um feedback de que é importante, né. Nossa, assim, se eu pudesse fazer a terapia 2 vezes por semana, né? Hoje eu não faço terapia pelo tempo mesmo, pelo tempo disponível, e é algo que expende custo muito grande, sabe? Então Uhum, eu prefiro que os meus filhos façam as terapias, fisioterapia, né? Do que eu gastar comigo. Seria ideal que todos fizessem, né? Mas me ajudou bastante. Eu fiz terapia bem no começo, assim, eu continuei quando o Matheus faleceu, que assim me ajudou
muito mesmo. Eu acredito que hoje, onde eu estou hoje, eu só consegui estar estável por causa das terapias mesmo, porque é Uhum, extremamente valoroso. E até eu ainda penso em prestar um novo curso e seria nessa área, assim, dessas terapias, fisioterapia, psicologia, uhum. algo do tipo. É muito interessante. É super importante mesmo, né. Eu acho que é uma coisa também a gente quando mudou para o Canadá e quando você é imigrante também tem vários desafios, e eu acho que eu amadureci, a gente passou a ser muito mais feliz quando você vive um dia de cada vez. Eu acho que fica, né, para todos os problemas, resolve muita coisa, porque você passa a valorizar, né, você acorda, olha pra janela e vê o sol e fala: "Não, eu tô vivo, e como é que eu vou ser feliz nesse dia de hoje", né. E quando você desenvolve essa metodologia de raciocínio, tudo fica mais fácil, né. É, é igual É. diferenciar você ser feliz ou ser alegre, né? Uhum, Outro dia eu estava vendo uma palestra, e é até de um médico. Ele falou assim: você prefere ser feliz ou ser alegre? Mas qual que é a diferença, né? A alegria, ela é contagiante, mas é momentânea. A uhum, felicidade é aquela duradoura, né? Eu troquei de carro, nossa, eu tô super alegre, troquei de carro. Mas aquele carro daqui a pouco vai perdendo aquela, né, aquela sensação de prazer que você conseguiu, e você vai querer ter outro. Então, uhum, isso, né, aquela coisa curta. Agora, assim, nossa, meu filho tá conseguindo caminhar, conseguindo se expressar. A felicidade que a gente tem é diferente. Tanto é que eu falava assim para o meu marido, nossa, se as crianças fossem normais, entre aspas, a satisfação da gente ver eles ganhando, né, a mobilidade, o passinho que ele dá, a comida que conseguiu deglutir, a uhum, felicidade é maior do que se fosse algo comum no dia a dia. Ah, andou com certa idade, ah, caminhou, ah, come bem. A gente não ia ter essa valorização. Então, a uhum. felicidade, sabe, aquela coisa que fica plena, diferente da alegria que acaba logo. Exatamente, é. Muito importante ter noção de quão quão sortudos somos nós, né, de estarmos vivos, né, de estarmos respirando o ar, de ter um planeta que permite que a gente viva, né, então, o negócio é um pouco meio que filosofia aqui, mas isso é realmente Uhum. importante ter uma noção realista do que é a vida. E queira ou É. não, né, Leo, esse trabalho que você está fazendo, a vida que a gente vive, acaba sendo exemplo para algumas pessoas, né? O exemplo de ser ou de não ser também. Então, Uhum, assim, é algo que a gente tem que saber viver para poder deixar um legado atrás. exatamente. Inclusive até uma amiga falou que eu devia escrever um livro pequeno sobre a minha experiência com o meu desafio e tal, e eu tô pensando em fazer isso. Tá faltando tempo, né, É, e um pouco eu fiquei porque um pouco falar. intimidado também, que eu não sou médico e tal, e o meu objetivo não é escrever no Uhum. termo médico, mas a experiência de um paciente, né. Então Mas eu lembro, velho, eu também pensei nisso quando eu estava com o meu primeiro menino. Eu lembrei assim, eu pensei, vou fazer um blog, né, de uhum, crianças especiais. Até comecei a ensaiar, tava lá bonitinho e tal. Aí começa que você vai também, né, tomando tempo com o trabalho, com o cuidado das crianças, aumentou a família, mas seria tão importante porque diz que para o ser humano ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro uhum. seria a vida, né? O meu tá faltando escrever o livro, assim como você também, porque plantar árvore você pode ter plantado alguma vez na vida, né? Ter o filho você tem, então a gente só falta escrever um livro mesmo, viu, Hélio? Não, é verdade. Plantar árvore eu já plantei várias, mas as Então. formigas já comeram muitas das infelizmente. Quais qual é a mensagem final, Eliane, que você quer deixar para as Ai, Hélio, pessoas? pois é. É, A gente tem que deixar o legado. E como você falou, quem está iniciando agora, descobrindo esses novos obstáculos na vida, obstáculo foi feito para ser vencido, para ser pulado, assim como os dentes foram feitos para mostrar sorrindo. Então, a vida fica muito difícil, fica, mas
A dificuldade é uma balança onde só você pode diminuir ou aumentar. Então, como você está conseguindo superar isso aí, Eli, como eu consegui, como a minha colega Raquel conseguiu e outras pessoas que você entrevistou conseguiu também, não é impossível, não. Dá para a gente Uhum, conseguir sim. exatamente. É, terminar com esse sorriso bonito e essa, essa alegria. Muito obrigado. Eu que te E, agradeço, Hélio. e eu também vou continuar lendo sobre a doença de Aicardi-Goutieres, aprendendo, né? E eu fico também sempre intrigado, tem essas manipulações genéticas que estão vindo de DNA, tem muita coisa acontecendo, né? Eu Uhum, vejo que, infelizmente, eu acho que o atraso disso tudo acontece muito a nível de legislação, né, nos países. com Isso certeza, é. acontece nos Estados Unidos, a Europa é mais progressista, né? Mas eu tenho visto que acho que tem empresas hoje, tem pessoas querendo, vamos dizer, popularizar, por exemplo, a edição de DNA, entendeu? Tem que Para tomar um fazer certo as cuidado, coisas. né? Claro, tomar cuidado, mas Uhum, eu acho que o caminho tradicional, que você tem que ter a comissão de ética, você tem que aprovar, claro, é tudo bom, mas acho que tinha que ser mais rápido, né? Porque existem pessoas é, que estão precisando disso, né, daqui 5 anos ou até hoje, uhum, é né? verdade. Tanto é que o dos meninos, o resultado veio 6 anos depois do Uhum, início da pesquisa, né? é, Tem essa mesmo. Tinha que ter agilidade, né? então, eu penso assim, o meu avô tinha essa veia genética, ele tentou ser prefeito, genética não, veia Hum. de política, né? Aham, aham. Tentou ser prefeito e tal, não conseguiu ganhar, mas ele chegou a ser vereador. E talvez no futuro eu penso em fazer uma coisa pro Brasil, de volta aí, entendeu? Nossa, Hélio, vamos junto, De porque tentar legislar e ajudar as coisas a irem pro, né, tipo, ter uma inclusão total na sociedade. é necessário isso aí. Hoje, É, atualmente, com essa globalização toda, se a gente não conscientizar sobre isso, é um atraso muito grande. uhum, exatamente. Uma coisa até que eu vejo nos hospitais, no Brasil e no mundo, assim, é que falta um bebedouro de água com qualidade dentro de hospital, né? Tipo, É, um monte de o paciente básico. que tem uma idade mais avançada, ou se a pessoa sente sede, né, o nutriente mais importante do corpo, a pessoa não tem acesso à água dentro de um hospital. Para mim seria assim, ó, isso é lei, obrigatório. Tem um hospital, tem que ter água abundante para todo mundo e de boa qualidade. É verdade. Então são coisas assim, né, que são importantes e então, eu E acho que a gente, básicas, né? é, é. Mas então mais uma vez muito obrado. Adorei a Eli, conversa, eu foi que muito bom. agradeço. Eu estava vendo o horário, eu falei, nossa, mas já passou tudo isso, né? E tinha tanta Aham. coisa que a gente pudesse conversar, mas foi seguinte, Hélio, é muito bom a gente falar de algo que a gente está vivenciando, porque quem vai estar escutando, às vezes pode estar sentindo aquela dor, mas olha, vai É, passar e vai conseguir. exatamente. Liane, você tem a sua página na universidade, né? Se a pessoa quiser procurar o seu nome no Google, ela acha o seu Sim, e-mail, não acha? vai achar meu e-mail, tem também no Instagram, que é Eliane Miage, então assim, tá tudo lá. Facinho achar. Ainda Tá mais bom. Miyagi, né? Do Se a Karate pessoa procurar Kid lá, Eliane então Miyagi, Universidade Federal de Goiás, vai te achar, vai achar. Vai, então, e ela pode entrar em tranquilamente. contato. Tá bom. Muito Pode obrigado. sim. Eu que agradeço, Hélio. Tá bom. Tchau, tchau. Um bom dia para Tchau, você. Um tchau. grande Para beijo. você também. Beijo. Tchau.